Queridos, então eu convido você para abrir a sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. E nós vamos ler dos versículos 18 em diante. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e nós vamos ler dos versículos 18 em diante. Todos acharam? Aqueles que puderem, fiquem de pé, que a gente possa fazer essa leitura. Diz assim o texto: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Bendito Deus, te pedimos nessa noite que o Senhor Deus abra a nossa mente e o nosso coração, para que possamos compreender, para que possamos reter a tua palavra e sermos assim por ela abençoados. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Nós daremos sequência nessa noite a um assunto que a gente já começou a tratar pela manhã. Só que pela manhã nós demos o tema, a nossa mensagem de o Espírito Santo capacita-nos o Espírito Santo nos leva a viver em um nível mais alto. E nós falamos do confronto diretamente com a natureza pecaminosa, como o Espírito Santo nos capacita.
e nos ajuda a vencermos a lei do pecado e da morte através da lei do Espírito da vida. Porém, ao final do texto que a gente leu, que foi até o capítulo 17, ele já encerra o versículo 17, falando sobre acerca dos sofrimentos. Ele já começa dizendo que se somos filhos, somos também herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também reinaremos. Agora Paulo, ele traz a temática do sofrimento, porque o Espírito Santo, ele capacitaria a igreja não apenas a enfrentar a natureza pecaminosa, mas ele capacitaria também a igreja a lidar com os sofrimentos, que não eram poucos, eram muitos. Eram muitas e intensas perseguições que a igreja passava. De maneira, irmãos, que ou o Espírito Santo trazia uma lucidez sobrenatural sobre a mente, o coração daqueles irmãos, ou então eles não aguentavam. Eles não aguentavam. E quando a gente olha para a história, quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para a história da igreja, a gente percebe que há uma ação do Espírito Santo. Do contrário, não se justificaria o que acontece, irmãos. Cristãos amarrados em estacas, queimados, vivos, e mesmo assim morriam cantando e louvando ao Senhor. Quando você lê o livro dos primeiros 300 anos da igreja, um dos testemunhos que chama a atenção é o da jovem Perpétua. Perpétua era uma jovem cristã, mãe de um bebê recém-nascido, e ela foi presa por causa de Cristo. E enquanto ela estava na cadeia, o seu pai trouxe o seu filho nos braços e mostrou para ela que ela deveria viver para que ela cuidasse do seu filho. E Perpétua ali simplesmente ignora o pedido do pai, que não era um cristão. E ela, mesmo vendo ali o seu filho, mas ela sabendo que para viver teria que negar Cristo, ela então é jogada na arena do Coliseu. E a morte dela não foi através de leões, eram búfalos brabos, uma espécie de touros brabos, e que eles chifravam as pessoas até a morte dentro da arena. E tem também um filme que descreve um pouco dessa realidade, quando Perpétua é chifrada no peito, escorre sangue e leite dela, mas eles ali morrem cantando e louvando ao Senhor. Não é, irmãos, algo normal, não é algo, melhor dizendo, natural. Tem que haver uma ação soberana, espiritual do Espírito Santo, ou então o ser humano, aqueles seres humanos, eles não aguentariam lidar com tanto sofrimento. Foram 300 anos de perseguição intensa sobre a igreja no primeiro século. Só que essas perseguições, elas continuaram ao longo da história. Se você ler os livros, os anais da história da igreja, você vai ver que a igreja, ela tem um rastro de sangue que ela vai deixando na história, de tantas perseguições que ela enfrentou. E o Espírito Santo, o tema da nossa reflexão nessa noite é: o Espírito Santo capacita-nos a suportar os sofrimentos impostos pelo pecado e pelo mundo caído. O Espírito Santo capacita-nos a suportar os sofrimentos impostos pelo pecado e pelo mundo caído. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber, queridos, que ser cristão é muito mais do que uma convicção intelectual. Ser cristão precisa de muito mais do que isso. Tem um texto que eu gosto muito dele, que está lá em Mateus capítulo 16, verso 18,
em que Jesus diz assim para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí a gente pergunta: que pedra é essa? O contexto desse texto, Jesus chega para Pedro e diz assim: quem dizem os homens ser o filho do homem? Ele diz: uns dizem que você é Jeremias que voltou, outros dizem que é Isaías, outros dizem que é algum dos profetas. Jesus olha para Pedro: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro então diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração, irmãos, para nós, não é uma declaração muito chocante, muito forte. Mas para eles, dentro do contexto judaico, era algo muito estrondoso você falar isso. Porque eles nasceram, a nação de Israel, ela foi firmada em algumas colunas, em algumas verdades fundamentais. E uma delas era que Deus tem um filho, que é o Messias, que ele estava com o Pai na criação, e que um dia ele viria para governar nesse mundo. Então, a grande expectativa deles era a chegada desse Messias. Então, dizer que Jesus era o Messias era corresponder a uma expectativa milenar, era algo muito grande para que um judeu admitisse. Aí Jesus olha para Pedro e diz o seguinte: em verdade te digo, que não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Ele está falando de revelação. Não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? A revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Logo, irmão, o alicerce da igreja não é a capacidade racional. O alicerce da igreja não é simplesmente a sua força. O alicerce da igreja é a revelação, é a convicção de que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus. De maneira que, se a gente está firmada nesse alicerce, irmãos, o que acontece? Os sofrimentos não nos separam de Cristo. As desilusões da vida não nos separam de Cristo. As doenças não nos separam de Cristo. As perseguições não nos separam de Cristo. Por quê? Porque o elo que nos une a Ele é mais forte do que todas essas circunstâncias operando juntas contra nós. Agora, para isso, é necessário ter esse Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo é fundamental. É por isso que Jesus disse... Quando Jesus foi ao céu, ele disse: fiquem em Jerusalém, não saiam de lá, até que vocês sejam revestidos de poder. Porque é como se Jesus está dizendo: se vocês saírem, vocês morrem. Porque sem mim vocês não vão poder nada, vocês não aguentam. Porque a igreja, ela assumiria uma postura diferente, irmãos, de algumas religiões do mundo. O Islã, como é que o Islã se afirmou no mundo? Na espada, eles guerreavam, eram as guerras santas, eles matavam seus inimigos. O cristianismo também entrou por esses caminhos na Idade Média, quando ele começou a se desviar na Era das Trevas. Mas enquanto nos primeiros 300 anos da igreja, ninguém puxou espada para matar ninguém. Ninguém fez fogueira para queimar ninguém. Ninguém matou ninguém afogado. O problema foi depois. Quando a igreja se torna romana. E mesmo os protestantes saindo ainda desse modelo romano que perseguia, que acusava seus opositores de bruxos, que queimava, que matava.
O período da Idade Média foi a Era das Trevas. E a igreja ali, logo em seguida, a Reforma Protestante também seguiu com as mesmas práticas. Muitos líderes protestantes também fizeram isso. É só você ler a história, por exemplo, dos batistas. Quantos batistas não foram afogados nos rios da Europa porque defendiam o batismo por imersão, enquanto outros defendiam o batismo por aspersão, e os que defendiam o batismo por aspersão tinham raiva dos que defendiam o batismo por imersão, e quando pegavam eles, matavam afogados no rio. Não é água que você quer? Então tome. Tanta ignorância em nome da fé, mas isso aconteceu. Mas a igreja genuína, a igreja que seguiu aquele modelo apostólico dos 300 anos, ela nunca jogou ninguém na fogueira. Ela nunca mandou matar ninguém, ela nunca puxou uma espada para ninguém. Muito pelo contrário. O sangue deles tombavam nas arenas. Eles eram expulsos de suas terras. Eles saíam pelo mundo fugindo, e quanto mais sangue era derramado, mais pessoas se convertiam. Irineu, um dos pais da igreja, ele disse que a cada gota de sangue de um cristão que caía na terra, era 100 novos cristãos que se convertiam. E assim a igreja, ela crescia, mas essa igreja, ela estava caminhando no poder do Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo, ele começa dizendo aqui: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós é de ser revelada. A primeira verdade que a gente aprende aqui é que o Espírito é o poder libertador e transformador de Deus. Contudo, nesta vida somos limitados pelo pecado. Entenda, irmãos? Ainda que o Espírito Santo, você sabe que a lei, eu falei de manhã que a lei, ela foi completamente ineficaz. Não que a lei não seja perfeita, a lei, ela é perfeita. O problema é a humanidade. O homem pecador, com a sua natureza pecaminosa, ele pervertia toda a beleza da lei de Deus que ele deu para que houvesse uma sociedade justa. A perversão do homem impossibilitava o plano de Deus. Assim como o pecado do homem impossibilita muitas coisas no mundo. Embora o Espírito Santo de Deus esteja em nós, o que Paulo vai falar aqui é preocupante. Porque ele começa dizendo, irmãos, que o pecado de Adão condenou não apenas ele mesmo, mas o pecado de Adão condenou toda a criação à sua volta, de maneira que ela geme aguardando a redenção dos filhos de Deus, para que ela também possa sair debaixo da maldição. Quando Adão peca, toda a criação cai junto com ele, não são só os homens. Se você olhar para a natureza, você vai ver que a natureza está em conflito. Quando a gente olha para o Gênesis, aí a gente tem que fazer uma leitura muito cuidadosa. Porque quando Deus cria os homens e os animais, Ele diz o seguinte: toda a erva verde e todo fruto que dá semente será para mantimento, tanto de vocês como dos animais. É isso que está escrito em Gênesis. Não me peça para explicar isso nos detalhes. Mas o que Gênesis diz, que no primeiro momento da criação, embora os animais talvez fossem criados já potencialmente carnívoros, eles ainda não agiam assim. Pelo menos é o que a gente percebe lá. Depois do dilúvio, é feita uma nova aliança, lá no capítulo 9 agora com Noé. E ele diz o seguinte, e lá em Noé, ele é mais explícito ainda. Porque ele diz assim: como eu dei no princípio a erva verde e o fruto que dá semente, agora eu vos dou tudo que se mexe sobre a face da terra. Ele muda radicalmente o cardápio do homem. De maneira que você percebe que no jardim, na primeira criação de Deus, não havia conflito. Os animais coexistiam harmoniosamente.
Tanto é que a Bíblia, descrevendo a redenção lá na frente, no capítulo 11 de Isaías, ele vai dizer que o boi comerá palha com leão, está escrito na Bíblia. A criança de colo vai meter a mão na toca da serpente e ela não vai picar ela. E a Bíblia diz que haverá paz e harmonia em todo o monte do Senhor, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Então você percebe que o mundo que os nossos olhos veem, por mais que ele seja belo, a natureza seja perfeita, ele não é perfeito. Esse mundo que o meu olho e o seu vê assistindo no Discovery Channel, aqueles animais bonitos, na savana, está tudo amaldiçoado, irmãos. Quando eu olho para o Gênesis, eu percebo que o mundo que Deus criou é muito melhor do que isso. Mas o homem, em seu estado pecaminoso, ele amaldiçoou a criação, de maneira que o texto diz que em vez de a criação estar alegre, a criação geme. Porque a criação sabe de uma coisa. Ela sabe que ela foi submetida ao cativeiro por causa do pecado do homem. E ela sabe também que no dia que o homem for liberto desse cativeiro da condenação, a criação também será completamente restaurada. De maneira que Deus não criou a criação para se matar, para se autodestruir, para se duelar. Não. Tudo foi criado para coexistir em perfeita harmonia dentro do ambiente do ecossistema que Deus criou. Mas o pecado, ele desgraça tudo. Ainda, nós olhamos para esse texto, nós percebemos outra coisa. Que todas as estruturas sociais igualmente se encontram adoecidas. De maneira que por mais que os homens tentem, melhor dizendo, eles não conseguem desenvolver uma filosofia que resolva os problemas globais e locais, pois o pecado em sua natureza é mais forte do que sua razão e a vontade de mudança. Ele começa a dizer, irmãos, do verso 23, depois que ele descreve a criação, ele diz assim: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, gememos igualmente em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do corpo. Aí ele diz no verso 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que vê não é esperança, pois se alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Enquanto nós nesse mundo vivermos, irmãos, nós vamos perceber uma coisa, que o pecado ele não atinge somente a natureza. O pecado ele atinge também o mundo em todos os seus sistemas sociais. De maneira que toda a nossa cultura ela é adoecida. A saúde, as ciências, cultura, as ciências, tudo. Saúde, educação. O que mais? As nossas políticas sociais, tudo é afetado pelo pecado, irmãos. Tudo tem a participação do homem. E em tudo que o homem coloca a sua mão, vai haver o egoísmo, vai haver o partidarismo, vai existir a corrupção, vai existir as mentiras. Por isso que o Senhor Jesus, ele diz o seguinte, na oração que ele faz por nós no capítulo 17 do Evangelho de João, ele diz assim: Senhor, eu te peço que os guarde, porque eles não são do mundo, assim como eu também do mundo não sou. Jesus, em momento algum, ele se sentiu pertencente a esse mundo, irmãos. Porque se eu, olhando para as Escrituras, eu consigo entender que esse mundo é uma droga, mesmo sem eu ter vivido lá atrás e ter visto o mundo na sua perfeição, imagina Jesus, que é o Criador de todas as coisas, vendo no que se tornou o mundo e o que Ele criou, que está completamente distante e longe. É por isso que João diz: se alguém ama o
o amor do Pai não está nele. Nós vivemos no mundo, mas não podemos nos sentir pertencentes a esse mundo. E é por isso que eu falei no começo, irmãos. O Espírito é o poder libertador e transformador de Deus. Contudo, nesta vida, somos limitados pelo pecado. Ainda que o Espírito Santo atue em mim, eu vou encontrar dificuldade no mundo. Eu vou duelar com a minha própria natureza adoecida. Eu disse de manhã, vou tornar a dizer de novo. A maior prisão de um cristão regenerado é o seu corpo. O seu corpo limita. Quantos de nós não chegamos naquele belo dia de culto de final de ano e dizemos assim: esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Esse ano eu vou orar, vou tirar todo dia um momento para mim orar. Eu vou jejuar pelo menos uma vez por semana. Aí não termina nem o mês de janeiro, a gente já está tudo frustrado porque descobriu que não conseguimos manter aquela meta que nós estabelecemos. Não porque nós não queiramos, é porque existe uma lei operando em nós, irmão, na nossa natureza, chamada lei do pecado. Embora o Espírito de Deus esteja em nós, isso não quer dizer que a gente vai viver pacificamente com a nossa natureza, não. Vai ser travada uma verdadeira guerra. Todo o poder de Deus que possamos desfrutar nessa vida devem ser encarados apenas como cuidados paliativos. Comparado com a glória que nos aguarda na transformação do nosso corpo e, consequentemente, com a transformação do mundo na volta de Cristo. Vocês sabem o que é cuidado paliativo, irmãos? O Juliano, que é médico, ele sabe o que é cuidado paliativo. Cuidado paliativo é quando você pega um paciente que já não tem mais jeito. Tem uma médica, tem muitos vídeos dela no YouTube que ela especializou-se em cuidado paliativo. É aquela pessoa que fica com o paciente ali nos seus últimos dias, para que ele tenha uma qualidade de vida antes da sua morte. Para que ele seja ali acompanhado, para que ele seja bem cuidado, para que ele seja bem tratado. Tudo que você puder desfrutar nessa vida aqui é cuidado paliativo. Por quê? Porque nós estamos numa situação que nós vamos morrer. Você vai morrer fisicamente. Ah, mas eu quero ver a glória, poder de Deus, cura, milagre. Tudo paliativo, irmãos. Tudo é paliativo. Quer dizer que os milagres que Jesus fez, tudo paliativo. Porque os milagres de Cristo, eles não resolviam o problema do mundo. Era uma maneira de Deus demonstrar o seu poder. Na verdade, o que Cristo estava fazendo? Com aqueles milagres, ele estava mostrando o que ia acontecer no mundo vindouro. Lá sim, não haverá mais dor, não haverá mais doença, você não envelhece, você não morre, você não passa fome, você não chora, você não sofre, você vive no gozo da presença de Deus. Mas aqui nessa vida, por causa da realidade do pecado, tudo é paliativo. Por isso que o texto está dizendo que a natureza geme, a natureza não quer cuidado paliativo, a natureza quer transformação, a natureza quer glorificação. E o apóstolo Paulo está dizendo que igualmente o servo de Deus também geme, pedindo ao Senhor que aquele dia chegue logo, para que ele seja liberto dessa condenação do corpo que está sobre ele, e que ele possa finalmente ser liberto em toda a essência do seu ser e ser completamente transformado. Por isso que ele está tratando aqui que o que sustentava esses irmãos firmes não era
a certeza de que eles seriam livrados. Não era a certeza de que o magistrado ia assinar uma sentença libertando eles da prisão. Não era essa. A esperança que eles tinham era que breve Jesus Cristo voltaria. E todo o sofrimento que eles passaram faria algum sentido. Imagina você pregar a teologia da prosperidade nessa época aqui. Os historiadores dizem que essa igreja do primeiro século, ela era formada de 80% de escravos. Quem era o público das igrejas de Paulo, de Pedro, de João? A maioria eram escravos. Eram vassalos do Império Romano. Havia nobres também, mas a Bíblia é clara. Paulo, escrevendo aos Coríntios mesmo, ele diz: veja que não são muitos os poderosos que Deus tem chamado. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele manda uma mensagem para João Batista, ele disse: vá, diga que os mortos ressuscitam, cegos veem, coxos andam. E aos pobres é anunciado o reino dos céus. Não eram muitos os ricos. Tinha rico, mas não eram muitos. E muitas daquelas pessoas, quando entregavam a sua vida a Jesus, passavam agora a ser perseguidos. Mas o Espírito Santo os assistia, os consolava. De maneira que, no meio do caos, eles não se sentiam a sós. Eles sentiam a presença de Cristo com eles, através do seu Espírito. Eu não sei quem é mais pobre, irmão, se era eles ou a gente. Porque eles não tinham quase nada. A perspectiva de vida do homem nos dias de Jesus era de 50 anos. Muitos deles comiam uma vez por dia. Nós, ainda que reclamando da situação, todos nós aqui moramos em uma casa, dormimos em um colchão macio e quente, nos alimentamos no mínimo 3 vezes ao dia, temos água potável limpa para beber, temos ruas asfaltadas, iluminadas durante a noite para andar. Ou seja, à vista deles, nós éramos para ser privilegiados, mas eu não sei se a gente tem o privilégio que eles tinham, né? Eu não sei se o nosso privilégio supera o deles, porque eles não tinham nada dessas coisas que temos, mas eles eram cheios do poder de Deus, a ponto de cantarem no meio da tribulação. A igreja hoje se desespera por causa do Covid. Aqueles irmãos cantavam debaixo do chicote, ao som das espadas tinindo, querendo matá-los. Eles cantavam no meio das chamas acesas, amarrados em toras e queimados em praça pública para todo mundo ver. E mesmo assim eles cantavam e glorificavam a Deus. Sei não, irmãos. Vamos continuar. Deixa para que Deus aí na nossa mente veja aí quem estava melhor, se era a gente, se era eles. Segundo lugar, queridos, o Espírito é o poder de Deus que nos capacita a enfrentarmos os sofrimentos a nós impostos pelo mundo caído no pecado. Veja, queridos, ele começa dizendo assim, no verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos. Irmãos, o pecado nos atinge de tal forma, que nossas orações, por mais piedosas que sejam, podem estar equivocadas. Mas o Espírito de Deus que habita em nós traduz nossos pedidos em nossas reais necessidades, como que suspirando por nós.
Veja, querido, o que eu estou falando aqui. Ah, o Espírito Santo ora por mim. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que não sabemos orar como convém. Se você não sabe orar é porque você ora. Ainda que seja de forma errada. Ainda que seja de forma equivocada. Veja que existe dois tipos de oração errada aqui. Existe a oração errada lá de Tiago, capítulo 4, quando ele diz assim, que eles pediam para esbanjar nos prazeres, pediam para gastar nos deleites, desse tipo de oração que eu estou falando. Eu estou falando que, por mais que eu seja um homem piedoso, por mais que eu seja um homem crente, eu posso estar equivocado nas minhas orações. Por quê? Porque, queridos, o pecado, ele opera na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, para que a gente entenda uma coisa. Por que salvação tem que ser pela fé, irmãos? Porque do contrário ninguém seria salvo. Porque ainda que eu não tenha consciência de pecado, isso não garante que eu não tenha pecado, que eu não tenha praticado algum pecado hoje. Existem alguns pecados que a gente pratica sem perceber. Por exemplo, nós que vivemos no mundo capitalista, em que as pessoas são valorizadas pelo que elas são, socialmente falando, e pelo que elas possuem. Os ambientes que nós estamos acostumados a frequentar, eles têm um tratamento especial para quem é mais abastado e um tratamento menos especial para quem não tem. É assim em quase todo lugar, amados. Mas a Bíblia diz o seguinte, que a acepção de pessoas é pecado. E falando de acepção de pessoas, Tiago vai dizer que se você acerta em toda a lei de Deus, mas erra num só ponto, você se torna culpado de toda ela. E olha que eu estou falando em acepção de pessoas. É uma coisa que talvez a gente faça sem nem perceber, irmãos. E ainda existem outros pecados. O que falar de inveja? O que falar de orgulho? O que falar de soberba? O que falar de malícia? O que falar de cobiça? Paulo, quando ele está tratando no capítulo 7 de Romanos, que ele vai dizer que ele é pecador e ele está condenado a essa situação, ele cita como exemplo a cobiça. Você não consegue evitar o desejo, você consegue evitar a prática do desejo. Mas a Bíblia diz que o simples ato de desejar já é pecado. Então como você pode dizer que não peca? Eu posso ter consciência de que moralmente falando, eu me esforço para ser moralmente íntegro. Dentro da minha lucidez, dentro do meu campo de conhecimento, dentro do meu campo de racionalidade, eu procuro viver uma vida santa. Mas isso não garante que eu esteja conseguindo. Porque a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Samuel, quando vai resignar o seu cargo, ele diz que não orar pelo povo de Israel seria um pecado. Jesus chega para os fariseus e diz, errais não conhecendo as Escrituras. Mais outro erro. Ele chega e diz assim, ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Para quem você pregou essa semana? Já pecou também. Já está em pecado, porque Jesus não fez um pedido, quando der para vocês, quando vocês tiver tempo, quando a maré estiver boa, vocês pregam o evangelho. Não, ele disse, ide, façam discípulos de todas as nações. Quer ver o que mais? Tá certo? Quem não veio para a ceia hoje, porque não estava internado, porque estava internado, ou porque doente, ou porque estava trabalhando, eu creio que Deus até vai perdoar. Mas se uma pessoa ela não veio para a ceia, estando em casa, ela já está em pecado também. Porque Paulo não disse à igreja, vocês se puder tomem a ceia. Ele não disse isso não. Ele diz assim, eu recebi do Senhor o que eu vos entreguei.
Que o Senhor, na noite que ele foi traído, ele partiu o pão e disse: tomai e comei, façam isso em memória de mim. Ele não disse que era para você fazer quando desce, não. Participar da ceia é um imperativo. É assim que está lá no grego. É uma ordem para a igreja. Por que ele faz assim? Porque ele sabe o quanto a gente é acomodado, preguiçoso. Ele sabe quanto a natureza pecaminosa ela opera em nós. E que se for esperar da nossa boa vontade, a gente não vai para frente nunca. Já pensou, irmãos? O pecado ele nos atinge dessa maneira. Mas ainda, refletindo nessa porção, que vai do verso 26 ao verso 30. Embora os sofrimentos sejam reais e cruéis, eles não destruíram a igreja. Pois assim como Jesus, que foi enviado por Deus para um propósito a ser realizado no poder do Espírito, de tal forma que nem mesmo o pecado e o diabo foram capazes de o impedir, os cristãos também foram predestinados para o mesmo propósito, de maneira que os sofrimentos que poderiam nos destruir, só nos tornam cada vez melhores e mais fortes. Veja o que diz a palavra aqui. Entenda que esse texto ele está dentro dessa questão dos sofrimentos. Ele diz o seguinte agora, a partir do versículo de número 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que todas as coisas são essas? Os sofrimentos, as perseguições, as lutas que os cristãos enfrentam nessa vida. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele vai dizer, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a esses também chamou, aos que chamou a este também justificou, e aos que justificou a esses também glorificou. O que ele está dizendo, irmãos? Ele está dizendo que assim como Cristo, assim como Jesus que foi enviado pelo Pai com a missão, e o Senhor colocou do seu Espírito nele, capacitando a enfrentar a sua natureza semelhante. Jesus não tinha pecado, eu expliquei isso bem pela manhã. Ele veio num corpo semelhante ao do pecado. E ele foi tentado em muitas áreas, como na área da fome, ele foi tentado na área dos sentimentos, ele foi tentado na área da dor, lá pelo Satanás na tentação. Ele foi tentado em muitas áreas. Mas ele vence, e Paulo aqui no capítulo 8 está dizendo que ele vence pelo poder do Espírito. A Bíblia diz que quem leva ele para ser provado é o Espírito Santo de Deus. Não é isso que o texto diz lá? Que o Espírito conduziu Jesus para ser tentado pelo diabo. Ou seja, ele iria passar a prova, mas o Espírito estaria lá com ele. Aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, que assim como Cristo, nós também. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus. Ele pega do seu Espírito, coloca sobre a sua igreja, capacitando ela a enfrentar as adversidades da vida. Aí ele vai dizer, todas as coisas, no âmbito do sofrimento, se nós tivermos o Espírito Santo de Deus, o que é que o sofrimento vai fazer conosco? Ele só vai nos aperfeiçoar, ele só vai nos melhorar, ele só vai nos deixar mais forte. Você pode até gemer, chorar, lá, clamar a Deus, mas no final você vai resistir. Por quê? Porque o propósito de Deus é que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho. E ele ainda diz, e aos que predestinou, esse também chamou, e aos que chamou, ele também justificou, e aos que justificou, ele também glorificou. Veja, queridos, de maneira, é muito complicado, irmãos, quando nós adotamos a seguinte postura. E fulano, que passou por uma luta, negou foi a fé, trocou de religião. Irmãos, a Bíblia diz o seguinte, seja Deus verdadeiro
e todo homem mentiroso. Eu não posso avaliar a veracidade da verdade pelo teste experimental na vida de quem quer que seja. Se fulano não conseguiu, eu não vou dizer se ele era crente ou se não era. Pode ser que se não for, um dia ele se converta. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: eu prefiro acreditar que as Escrituras são verdadeiras. E as Escrituras me dizem que o Senhor Jesus, Ele é o primeiro, a palavra irmão, né? E o primogênito aqui, né? Ele é o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, Ele é o primeiro entre muitos igual a Ele, ou seja, Ele é aquele que venceu, Ele é aquele que nos justificou e que agora derrama o Espírito sobre a sua igreja, que é genuinamente convertida, para que a semelhança dele, ela também resista às intempéries e às adversidades da vida. Isso não quer dizer que o crente vai ser feliz 24 horas. O crente pode chorar, reclamar também. O que ele não pode é abandonar a fé. O que ele não pode é negar Jesus. Porque se ele de fato for pertencente a esse grupo que o Senhor chamou, que ele justificou, que certamente ele glorificará, eles vão aguentar as provações que vierem, porque o Espírito Santo de Deus há de sustentá-los. Aleluia. E por fim, em terceiro lugar, o Espírito é o poder de Deus que nos faz perceber seu amor em meio à dor. Veja, queridos, o apóstolo Paulo, ele defende muito essa verdade dentro do livro de Romanos. Ele diz o seguinte, lá no capítulo 5, verso 8: Deus prova o seu amor para conosco. Não é o 8. Deixa eu só conferir aqui esse versículo, que eu acho ele muito importante. Mas é no capítulo 5, versículo, acho que é 5. Isso. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, quem é que faz o cristão se sentir amado e valorizado? É o Espírito Santo de Deus. Por isso que ele está dizendo, ele descreve sofrimento, tribulação que ele está passando, e ele diz, ora, a esperança não confunde, porque eu tenho certeza que sou amado por Deus, porque é isso que o Espírito Santo testifica aqui no meu coração. Quanto mais cheio do Espírito nós formos, irmãos, mais essa percepção do amor de Deus a gente vai usufruir. Eu já disse aqui de manhã, eu entendo que a teologia, ela deve ser estudada. Eu sou formado, sou professor, tenho outras pós-graduações, fora o curso de teologia. Mas eu sei de uma coisa, irmãos, que só letra não sustenta. O conhecimento racional, intelectual, ele é bom. Ele é uma ajuda. Mas se não tiver comunhão íntima com Deus, através do seu Espírito, não se sustenta. É por isso que muitas das vezes você vai encontrar uma pessoa pregando o Evangelho de maneira lúcida, explicada, e muitas das vezes não alcança o coração do pecador. Aí chega outro, que não tem tanta sofisticação, não tem tanto recurso, fala o coração do pecador na sua simplicidade e ele entende. Não é que um seja melhor do que o outro, é porque o Espírito transita e ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, irmãos. É ele que age.
Se tem uma coisa que eu preciso fazer é buscar esse Espírito de Deus, essa intimidade com Ele. E é Ele que me faz sentir isso. O apóstolo faz uma série de perguntas aqui, retóricas, nas quais Deus é a resposta para todas elas. Pois sendo a última instância em autoridade, ninguém pode revogar sua decisão. Olha o que ele vai dizendo aqui em Romanos. Deixa eu voltar aqui para o capítulo 8. Romanos 8. Agora aí, a partir do versículo de número 31, ele começa dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A pergunta retórica é uma pergunta que é feita com a resposta dentro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É como se eu tivesse aqui agora com 2 pistolas na mão, um fuzil, e dissesse assim: quem é que não concorda comigo aqui? Você ia dizer que não concorda? Em outras palavras, é o que ele está dizendo. Se Deus está dizendo que é por nós, quem vai dizer que é contra? Quem é que tem força suficiente para encarar Ele? Para bater de frente? Não tem. Ele continua: aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará? Você é louco. Se Ele deu o seu próprio filho, quantos mais as coisas menores dessa vida? Se Ele foi fiel a ponto de dar o seu próprio filho, você acha que Ele vai te desamparar nas outras coisas? Agora, Ele não vai dar tudo que você pedir, porque você não sabe pedir, nem eu sei pedir. Mas eu preciso confiar que mesmo eu pedindo errado, Ele vai me dar o que eu preciso. E eu preciso descansar nessa certeza. E ele continua ainda: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem vai se levantar, irmão, para dizer que você está errado, se Deus disse que você está justificado? Ninguém. Ele continua: é Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Paulo está dizendo: quem pode te separar do amor de Deus, irmãos? Nada. Tem uma liga entre nós e Deus, que é o Espírito Santo, que não existe nada nesse mundo que consiga fazer com que Ele se solte de nós. E ele começa a dizer: será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daqueles que nos amou. Se o Espírito Santo de Deus está em você, irmãos, tudo que vier para te amaldiçoar vai ser transformado em bênção. Aleluia. Aleluia. O feiticeiro lá do livro de Números, Balaão, é contratado por Balaque para jogar maldição sobre Israel. E ele vai para cima do monte, levando a mala de moeda dele. Ó, se tu amaldiçoar e a maldição pegar, essa mala de dinheiro é tua. E ele vai no monte e ele tenta e não consegue. Não, acho que é porque é o monte aqui que não dá certo. Vamos no outro. Vai em cima do outro e tenta amaldiçoar e não consegue. Na terceira vez que ele abre a boca, parece que ele é tomado pelo poder de Deus. E em vez de ele amaldiçoar, ele começa a abençoar. E ele começa a dizer: abençoado seja Israel, abençoado seja o fruto do seu ventre, abençoado seja o seu gado, abençoado seja a sua terra. Balaque está do lado e diz assim: você está ficando doido, eu te chamei aqui para amaldiçoar, você tá abençoando. Balaão olha para ele e diz: ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Aleluia. Ninguém, irmãos, pode
Pode fazer macumba, invocar o capeta, da onde for, não tem como, porque não tem maior autoridade do que Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu acho interessante que para mim essa explicação já bastaria. Mas o apóstolo Paulo, ele se empolga e ele vai dar outra mais funda ainda. Olha o que ele vai dizer. O apóstolo lista os perigos enfrentados por nós nessa vida e conclui que nenhum deles seria suficientemente eficaz para destruir o amor de Deus, que atua pelo Espírito. Ele entra na esfera transcendental para mostrar que nem as forças além da nossa dimensão seriam capazes de nos separar do amor de Deus, que opera pelo Espírito. Olha o que ele vai dizer: porque eu estou bem certo de que nem a morte. A esperança das pessoas no mundo termina onde? Na morte. Não, morreu, acabou. Enquanto a vida é esperança. Paulo diz nada disso. Quem tem o Espírito de Deus, nem a morte separa ele de Deus. Ele começa dizendo, aleluia, nem a morte, nem a vida, nem os anjos. E quando ele fala de anjo aqui, você bota Lúcifer, você bota a anjarada toda que caiu do céu. Ele está dizendo, nem os anjos. Naquela época ninguém estudava OVNI ainda, né? Os objetos espaciais não identificados, como está aí essa reportagem aí do Fantástico, todo mundo ficando doido. Isso desde que eu era menino, o povo já via disco voador, irmãos. Desde que eu era menino já tinha foto, vídeo. A ufologia é uma ciência que quando eu me converti, que eu comecei a estudar teologia, eu já lia os livros de ufologia que já tratava disso. Isso é muito velho, irmão. Mas mesmo se existisse, nem um ser extraterrestre nos separaria do amor de Deus. Ele fala nem os anjos, nem os principados, nem o porvir, nem o futuro, nem o presente, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Paulo agora apela e diz assim, ó, se existir alguma coisa que estiver fora da minha capacidade de raciocínio, de compreensão, que estiver fora do meu alcance, eu tenho certeza que mesmo essa coisa, ela não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Como que eu vou ficar agora triste? Ah, eu estou com Covid, eu acho que Deus não me ama. Irmão, vai buscar o Espírito Santo de Deus. Você está precisando de poder na sua vida. Aleluia. Está precisando de unção, irmão. Porque a unção capacita para enfrentar os sofrimentos e as adversidades. O Espírito foi dado à igreja para isso. Não adianta eu me alegrar, chorar, cantar, falar em línguas, sentir a glória de Deus e de repente aí eu chego na primeira adversidade da vida, eu caio de joelho, perco as forças, desanimo, não tenho mais coragem de fazer nada para Deus. Queridos, isso não está certo. O Espírito Santo foi dado à igreja para que ela pudesse vencer a natureza pecaminosa, para que ela pudesse resistir, mas foi dado também para ela resistir o mundo, para ela resistir a política, para ela resistir a cultura, para ela resistir a tudo. Porque quando a gente está cheio do Espírito, a gente não sente falta dessas coisas do mundo. Eu não sei vocês, mas entra festa e festa, ano e ano, eu não sinto nenhum pingo de vontade de gozar das coisas do mundo, irmãos. Se tem uma coisa que eu queria, era que Deus me arrebatasse no poder, igual o apóstolo Paulo, me desse uma unção que eu fosse lá visitar o céu. Isso aí eu queria. Eu queria que o Senhor me desse mais unção, para que eu tivesse mais poder sobre as minhas escolhas. A Bíblia diz que tem mais poder aquele que domina o seu espírito do que o que governa uma cidade. Sabe o que eu queria?
Eu queria ter unção e sabedoria para poder explicar a Bíblia com mais lucidez, para que eu pudesse dialogar com as mentes brilhantes desses séculos e convencê-lo de que há um Deus poderoso. Isso eu queria, irmãos. Esse é um sonho que eu queria. Eu não sonho com grandes coisas nesse mundo, mas eu sonho com essa minha vida que eu tenho, com os anos que ainda me restam, glorificar ao Senhor na terra. Esse é o meu desejo. E eu queria que esse fosse o seu desejo. Eu quero concluir dizendo o seguinte: um cristão genuinamente nascido de novo torna-se um forte obstáculo para o diabo e para o mundo. Todos os meios de destruí-lo tornam-se completamente ineficazes, por causa do poder divino que opera nele, tornando assim uma força influenciadora no mundo, com liberdade para transitar por meio da oração e pregação do Evangelho, destruindo assim as fortalezas do diabo. Um crente cheio do Espírito a esse nível, irmãos, ele é usado como instrumento de Deus. Ele vai para qualquer lugar. Aonde ele chegar, se tiver capeta ali, sai tudo correndo, porque respeita. Lembra quando Paulo chega lá em Filipos? Esses homens que, a endemoniada que está dizendo, esses homens que anunciam o Evangelho, eles são servos do Deus Altíssimo. Ela sabia da fama de Paulo, do testemunho de Paulo. E quando Paulo disse, te mando que saia dela, o demônio nem arrumou a bagagem, nem demorou muito, foi embora, levou tudo que era dele, na mesma hora saiu. Porque onde Paulo ia, ele ia nessa direção do Espírito Santo de Deus. Aonde Jesus chegava, a Bíblia diz que os demônios se prostravam e o adoravam. Adorar é reconhecer quem ele é. Eles diziam, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, viestes aqui nos condenar antes do tempo. E Jesus cala a boca, porque Jesus não queria que os demônios dessem testemunho dele. E o meu desejo era que nós pudéssemos desfrutar desse poder nesse nível. Feche os seus olhos, vamos orar. Curve a sua cabeça. Bendito Deus, nós glorificamos o teu nome nessa noite. Oh Deus amado, te damos graças, Senhor. Porque o Senhor fez muito mais por nós do que nós somos capazes de fazer, ou até mesmo de compreender, de discernir, Senhor. A nossa compreensão ela é limitada, Senhor. Mas o pouco que percebemos nas Escrituras já é o suficiente para entendermos, Senhor. Ó Deus, que o Senhor não apenas nos salvou, mas o Senhor nos deu recursos, o Senhor nos deu os meios para que vencêssemos primeiramente a nós mesmos e consequentemente depois tivéssemos também preparado para lidar com os sofrimentos, com as perseguições, com todos os efeitos colaterais da fé, Senhor. Ó Deus amado, contudo muitas das vezes não estamos tratando esse assunto como deveríamos. Mas nós te pedimos nessa noite, Senhor, depois de toda essa revelação por meio das Escrituras, que nós possamos, ó Deus, levar mais a sério, Senhor. Que nós possamos buscar mais essa presença gloriosa do Espírito. O Senhor Jesus certa vez disse que se nós pedíssemos o seu Espírito, Ele certamente daria, Senhor. Ó Deus, o Senhor nos encha desse Espírito, Senhor. De maneira, Senhor amado, que não seja mais
nós que estejamos no controle, mas que o Senhor assuma o controle da nossa vida. Que possamos dizer, como disse Paulo, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu abro mão da minha existência para em mim exista a pessoa de Cristo. Ó Deus eterno, para que em mim vejam não mais eu, mas Cristo em mim. Ó Senhor, nos ajuda, converte o nosso coração a esse nível, Senhor. Nos transforma a esse nível, Senhor. Ó Deus eterno, nos leva a esse nível de maturidade, Senhor. Coloque em nós esse desejo, Senhor, de te servir e nos capacita a isto, Senhor. Temos um mundo sedento, temos um mundo caído, temos um mundo que não tem essa percepção. Ó Deus eterno, só o Espírito de Deus é capaz de fazer com que a luz de Cristo, Senhor, brilhe no entendimento daquele que o diabo cegou. Ó Deus eterno, porque o Espírito é libertador, aleluia, que quando nós chegarmos em qualquer ambiente, que não chegue só nós, mas que chegue Cristo em nós, que chegue esperança, que chegue alívio, que chegue consolo, que chegue a paz, que chegue em nós aquele mesmo Espírito que operava em Cristo, Senhor. Que o Senhor nos ajude. O Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.